Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vou falar com vocês sobre também uma outra dúvida que eu vejo por aí. Sensores para cilindro. Puta, afinal, como é que isso funciona? Comprei o cilindro de um sensor de uma marca, o cilindro de outra, usei um sensor indutivo, o que é o correto, o que não é o correto, o que funciona, o que não funciona. Bom, vou dar uma geral para vocês hoje. Quando a gente fala em sensores de cilindro, a gente tem basicamente alguns tipos. O primeiro, que é o mais comumzinho, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o reed switch, né, que é um sensorzinho, que é simplesmente um interruptor, que ele aciona através do ímã do êmbolo interno do seu atuador, certo? Então, para esse cara funcionar, já fica a dica que você tem que ter um ímã no êmbolo do seu atuador. Hoje em dia é muito difícil você encontrar marcas que não mandem já direto com o ímã ali no êmbolo do atuador, a não ser que seja uma marca muito duvidosa. Aí você tem que avaliar o fornecedor que você está tendo. Depois, esse mesmo tipo de sensor, só que em estado sólido. Eles vão servir para quando você tiver mais vibrações ou interferências eletromagnéticas. Porque esse sensor de interruptor, o RID, caso você tenha uma interferência eletromagnética, um ímã chegando perto dele externo, você pode fazer ele acionar involuntariamente. E também ele não é um sensor muito resistente a impactos mecânicos ou vibrações, apesar dele ser muito barato. O de estado sólido, que tem o mesmo formato que esse daqui, ele já é mais resistente a vibrações, ele tem maior resistência a interferências eletromagnéticas, né? E, porém de tudo, ele é um pouquinho mais caro. E aí eu vou dar uma dica para vocês. É muito importante que o sensor que você compra seja da mesma marca do cilindro que você está comprando. Então, por exemplo, eu tenho um cilindro da Norgren aqui, com um sensor indutivo da Norgren. E ele já entra direto no canal do sensor, do cilindro aqui, desculpa, e já encaixa direitinho conforme projeto do fabricante. Notem que ele entrou direitinho, encaixou. Caso você compre um sensor do concorrente, possivelmente ele não vai encaixar. Você vai ter um problema sério na hora, ou ele vai ser maior ou menor, porque os canais do cilindro perfilado, né, das diversas marcas, não é padrão ISO. Então cada um acaba fazendo do seu tamanho para que possa proteger a sua reposição. Outra forma de você fazer detecção de curso de cilindro é utilizando sensores indutivos, né? E sensor indutivo todo mundo conhece, né? Você tem de diversos tamanhos, você tem capacitivo, indutivo. Aconselho vocês usarem sensores indutivos para poder evitar alguns tipos de interferências ou detecções erradas. E você normalmente instala ele, né, nos pontos aonde você quer que ele detecte aonde a haste do cilindro está. Então, à medida que a haste anda, você detecta uma posição que você deseja. Ah, quero no meio, coloco o sensor aqui. Quero um pouco antes, né? Coloco o sensor aqui e ele vai detectar normalmente. O pessoal usa muito isso para válvulas do tipo guilhotina, válvulas do tipo gaveta, né? Ou em instalações que você tem muito pó, você tem muita vibração, um ambiente razoavelmente insalubre, as pessoas optam por usar sensores indutivos mais comuns. Eles têm um bom preço, porém a instalação dele é um pouco mais difícil, uma vez que esse tipo de sensor que já vai direto no corpo do cilindro, a instalação dele é muito fácil e rápida, né? Outra vantagem desse tipo de sensor indutivo é que você garante que você vai pegar justamente o deslocamento do atuador. Porque se você simplesmente instalar esse sensor no corpo do cilindro, você pode ter um falso positivo caso você tenha um problema no êmbolo do cilindro. E ele quebre ou você tenha somente o deslocamento do êmbolo e não necessariamente da haste. Você pode ter um problema. Mas, olhando para o lado da vantagem desse sensor, é que você pode deslocar ele no canal do cilindro como um todo e encontrar qual posição você gostaria que ele detectasse de uma maneira muito mais fácil do que este sensor indutivo, que você obrigatoriamente tem que fixar ele em algum ponto da sua válvula ou máquina. E se você errou a posição dele sem querer, você vai ter que refazer a fixação inteira desse sensor, o que pode ser uma coisa muito trabalhosa e pode até acabar fazendo você ter que trocar ali o seu suporte como um todo.
A quarta forma eu não tenho um sensor aqui desse comigo, mas a quarta forma de você detectar posicionamento seria com sensores ópticos, que garantem uma precisão muito boa para o posicionamento do cilindro. E pode ser até utilizado para posicionamentos proporcionais, né? Você coloca ali um sensor laser e ele pode detectar ali a posição do seu cilindro, né? Mas você tem que colocar um batente, né, aqui na haste dele para que o sensor óptico consiga detectar a distância de acionamento do seu cilindro. Outra coisa também, o sensor óptico, ele não é muito bom para ambientes que você tem muita sujeira ou pó, porque pode acabar causando aí falsos positivos também. Bom, gente, deu para notar que tudo indica que você tem que analisar muito bem qual a aplicação que você está colocando esse sensor. Não se esqueçam também de que você tem que verificar qual a proteção IP do seu sensor para o ponto do qual você vai instalar ele. Se ele é IP65, IP66, IP67, IP69K, se ele é inox, se ele é em alumínio, se ele é NPN ou PNP. Você tem que dar uma checada geral nesses pontos para definir corretamente a sua aplicação. Bom, caso você precise de um especialista para te ajudar a definir isso, entre em contato com a JHP, que a gente avalia a sua máquina ou a sua aplicação para garantir o uso mais correto do sensor para detectar a posição do seu atuador. E nós também temos aqui na nossa empresa produtos que possam servir para você. Agradeço muito e espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se tiver sido, compartilha com um colega seu, deixa um like aí pra gente, que ajuda muito o pessoal da JHP. Muito obrigado!